Muito bom dia, moratenses, senhoras e senhores. Para nós é um privilégio muito grande podermos falar com os senhores sobre Francisco Morato. Uma Francisco Morato que nós amamos. 50 anos de Francisco Morato não é um dia. Aportamos aqui no dia 11 de novembro de 1969 como agente da Rede Ferroviária Federal S.A., Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, uma época em que ainda havia o túnel da Ponte Seca, o ônibus passando ali. Fazia 2 anos que Francisco Morato havia se emancipado da cidade de Franco da Rocha, desculpem. E para quem não sabe, esta grande área que compreendia Francisco Morato, Franco da Rocha, entrando a mato dentro, era a fazenda do Visconde de Mauá. E aqui surgiu, entre Serra da Cantareira, Serra dos Cristais, surgiu a cidade de Francisco Morato, ainda bairro da comarca de Franco da Rocha. Qual é a razão desta minha reportagem, desta minha pequena palestra sobre Francisco Morato? Ela infere em tudo nas eleições do ano de 2016. Eu tenho visto no meu perfil na internet comentários, às vezes sendo ofendido por pessoas que têm falta de conhecimento da história política de Francisco Morato. Os prefeitos que passaram, o primeiro prefeito, os prefeitos que passaram, qual foi a pior administração? Eu tenho comigo que a pior administração de Francisco Morato foi a do Carlão. Aquelas brigas políticas impediram o desenvolvimento, impediram uma série de coisas. A figura política mais marcante de Francisco Morato, sem sombra a dúvidas, haja vista o carinho que os moratenses têm por ele, é Zezinho Bressani, que foi impedido na eleição de 2016, tanto ele como a doutora Andréia, foi impugnada as suas candidaturas. E só por este motivo, Renata Ceni ganhou as eleições. A soma dos votos, Zezinho Bressani e Andréia, abstenções, nulos e brancos, é o resultado fiel das eleições. Eu defendo a tese de que Renata Ceni ganhou por força, vejam bem, do seu pai, o vereador Jair Ceni, que puxou muito voto. E, logicamente, ele puxando votos, ele puxou votos para sua filha. Quem votou em Jair Ceni, cravou Renata Ceni. Mas Renata Ceni, ela não tinha a mínima condição de ganhar as eleições. O Marcelo Cecchettin, ele perdeu a eleição, uma diferença de 2.000 votos, porque ele perdeu a máquina. Um candidato que perde a máquina sendo ele prefeito, tem que ser muito ruim. Não soube fazer gestão, não soube administrar. Qual é a maioria do voto em Francisco Morato? Polícia Militar, professores. O global do funcionalismo público, considerando que a soma destes e mais ou menos, em tese, 4 votos por família, elegeria confortavelmente um candidato a prefeito que estivesse na máquina. Mas ele administrou tão mal, que perdeu a máquina. Perdeu a máquina, além de perder a confiança da maioria da população de Francisco Morato, embora ele tenha auferido o segundo lugar das eleições. Mas vejam bem, senhores, ele poderia ter ido muito mais longe se houvesse feito uma excelente
administração aqui em Francisco Morato. Na eleição municipal de Francisco Morato, em 2012, o candidato eleito ao cargo de prefeito foi Marcelo Cecchettin, do Partido Verde, PV. Ora, Marcelo Cecchettin, ele não tinha domicílio eleitoral em Francisco Morato. Nunca a família Cecchettin, de Márcio e de Marcelo, tiveram uma certa influência aqui em Francisco Morato. Era um nada politicamente. A base eleitoral da família Cecchettin era Franco da Rocha. Acontece que, dentro de jogadas políticas no vai e vem, Marcelo Cecchettin transferiu o seu domicílio eleitoral para o endereço em cima do supermercado italiano, antes Federzoni. Houve a morte do patriarca Federzoni, houve uma divisão, material de construção ficou para um lado, os supermercados foram rachados, a família tomou a direção. A família Federzoni, ela é uma referência na política regional, englobando Francisco Morato e Franco da Rocha. Franco da Rocha e Francisco Morato são cidades siamesas, uma interligada à outra. No governo do Tuco, PSDB, ele marcou bobeira e a parte a oeste de Francisco Morato perdeu o Parque Montreal, Leópolis, onde hoje se chama também o Polo Industrial, e perdeu o Jardim Bandeirantes. O Jardim Bandeirantes está dividido. Parte está voltada para o Jardim Bandeirantes em Francisco Morato e a outra parte, Jardim Bandeirantes, na estrada do Botujuru. Poucos conhecem a realidade política de Francisco Morato. E os oportunistas sempre surgem. A falta de educação política na cidade, ela de uma certa forma influencia no resultado das eleições. Pessoas por um saco de cimento, por 100 blocos, por uma máquina que passou na rua, que é a obrigação do governo passar essa máquina, acabam votando. E o costume dos vereadores aqui é posar em selfies, inclusive a prefeita Renata Ceni, de obras que são executadas pelo governo do estado de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin, na gestão de Zezinho Bressani, por 2 vezes, ele esteve em Francisco Morato para a construção da nova estação, liberação da obra do terminal de ônibus, enfim, foi dado verba, a verba desapareceu. O governo federal, ele era do PT. Zezinho Bressani era PSDB, passou para o PT na briga que teve com a ex-prefeita Andréia Catarini Pelizari Pinto. Nessa briga, a Andréia ficou no PSDB, o Zezinho foi para o PT, conseguiu reeleger-se, mas na eleição de 2016, por problemas de contas, tanto ele como a doutora Andréia, eles foram cassados. Então é preciso, antes de falar de política em Francisco Morato, conhecer a história política de Francisco Morato. Tem uns aspones aí, assessor de porra nenhuma, falando merda na internet. A internet agora virou privada, porque qualquer um chega, opina, fala e diz que é o dono da razão, diz que é isso, ofende as outras pessoas, não tem propriedade intelectual, não tem propriedade política e mal sabem escrever e se postam como jornalistas. Eu sou jornalista desde 1963. Entrei como sonoplasta na radiodifusora de São José do Rio Preto. Escrevi no jornal A Notícia, escrevi no jornal A Região, fui editor do jornal Correio da Araraquarense, fui editor no jornal A Região de Osasco, na década de 70. Eu conheço um pouco de política, pois em 1968, em São José do Rio Preto, eu entrando para o Exército Brasileiro, JJJ, os 3 Js,
chamou para mim: Pereira, vem cá, você tem que ser candidato, Pereira. Eu estou falando em 1968. Falei: eu não posso, eu estou me incorporando às tropas. A minha ideia era me incorporar e ir para o batalhão de Suez, os capacetes azuis. Mas estourou a guerra de 67, lá no canal de Suez, quando Israel destruiu toda a aviação egípcia em solo, atacou a Síria, tomou Golã, tomou todo o Oriente Médio para a sua propriedade, Jordânia, Transjordânia, Síria, parte do Líbano. E fechou-se, os capacetes azuis voltaram e eu fui servir o Exército Brasileiro, servi na antiaérea em Lins, cavei trincheira, entrei no mato, cavei trincheira, comi bicho, fiz guerrilha de selva. E aí chegou uma hora que queria, a oferta que eu tinha dentro do Exército Brasileiro era que eu fosse para Aquidauana. A Comissão da Verdade não conta o que acontecia naquela época. Eu resolvi, por minha parte, conversando com mamãe, conversando com papai, eu iria dar baixa. Eu já era cabo. Era cabo honorário do Exército Brasileiro. Falei: eu vou sair, eu vou procurar outro rumo de vida. Eu saí, prestei concurso no Ministério dos Transportes, passei. De 40 candidatos passaram 2, eu e mais o que tinha apelido de Fininho, porque o cara era magro. Se você olhava de frente, você via de lado. Se você olhava de lado, ele desaparecia. E eu fui nomeado para agente de estação na área da tesouraria. E ali fui trabalhando na linha de Santos a Jundiaí e aportei em Francisco Morato. Uma simples parada de trem, 1969, uma simples parada de trem. Os trens que vinham para cá era de hora em hora e eles vinham de Jundiaí. Ainda tinha trenzinho de madeira, que vinha de Santos. Aí, em 68, entrou esses trens que chamam pequenos, que era tratado como unidade japonesa. Os trens pequenos, o moratense sabe do que eu estou falando. Depois vieram esses trens velhos que ainda circulam, alguns aí, quadrados, de cara chata quadrada, que é da década de 70. E ainda tem trens desses circulando aqui na linha 7 Rubi. Francisco Morato, ele sempre foi delegado a segundo plano pelo governo do estado de São Paulo. Para que os senhores tenham uma ideia, Francisco Morato tem o menor IDH, Índice Econômico de Desenvolvimento Humano e Social, da região metropolitana da nossa querida Sampa. E essas pessoas se arvoram em se apresentar, em querer, são paraquedistas, aportaram aqui, não viveram, não acompanharam o desenvolvimento de Francisco Morato. Na década de 70, Francisco Morato era Belém, estava começando a desenvolver a Vila Espanhola, era Belém, ali o ladinho de Belém, ia pela Olavo Bilac, estado do Butujuru, onde ocorreu o desenvolvimento, porque a pedra do Butujuru, por muito tempo, impedia que os trens prosseguissem. Tinha-se que cavar um túnel, como tem hoje, naquela pedra. E era a base de picareta e dinamite, meu amigo. Era escravo, 1887, 1888, eram escravos que construíam a ferrovia, a São Paulo Highway, a nossa querida e amada Santos Jundiaí, que tanta saudade nos traz, com seus modernos trens, hoje um lixo, um verdadeiro lixo. Agora há pouco, no governo Alckmin, começaram a colocar trens novos. Mesmo assim, os maquinistas desligam o ar-condicionado, viram uma verdadeira fornalha dentro do trem, hiperlotados, sempre com velocidade reduzida por reparos na obra. Se chove, o trem para. É um martírio andar de trem pela linha 7 Rubi.
Destruíram a estação que havia, fizeram uma estação de lata. Depois de muita luta, representação junto ao Ministério Público, agora vieram a alargar um pouco mais aquele funil, aquela coxilha, aquele lugar onde passava boi, espremido com passageiros subindo e descendo. Fizeram uma coisa errada, fecharam uma entrada que poderia ser só para subida e deixar a outra só para descida. É um planejamento totalmente para promover o sofrimento do usuário de trens da linha 7 Rubi da Companhia de Trens Metropolitanos, antiga FEPASA, antiga Companhia Paulista de Trens, e assim por diante. Nós conhecemos um pouquinho, não conhecemos tudo da política de Francisco Morato, não conhecemos não somos tão sábios a isso, mas nós pesquisamos. Então vamos às histórias, aos antecedentes, às eleições de 2016 para prefeito e vereadores em Francisco Morato. Na eleição de Francisco Morato, no ano de 2012, o candidato eleito ao cargo de prefeito foi Marcelo Cecchettin, chegando aqui como paraquedista, mudando seu domicílio eleitoral em cima do supermercado Italianos, ali na esquina da rua Mendes Júnior com a Jerônimo C. Garcia, pelo Partido Verde, chamado PV. O candidato, ele disputou o cargo com Zezinho Bressani, do Partido dos Trabalhadores, e a doutora Andréa Catarina Pelizari Pinto, muito querida na cidade, pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. O candidato do PV, ele venceu a disputa com 100% dos votos válidos, após o indeferimento da candidatura de seus rivais pelo ficha limpa, após análise do TRE. Antes de ser eleita prefeita, Renata Ceni, ela concluiu as seguintes formações em Serviço Social, MBA em Gestão de Administração Pública e pós-graduação em Administração e Planejamento de Projetos Sociais e mestrado em Ciências Sociais. Além disso, Renata Ceni, ela foi professora do Serviço Público Municipal e coordenadora da Secretaria de Assistência Social de Francisco Morato. Isto prova que diploma não vale nada, porque a soma de todas as administrações anteriores naquilo que foi maléfico para Francisco Morato está sendo agora, tudo que de mal passou está sendo agora revivido pela prefeita Renata Ceni. Inclusive a emancipação do município, a partir do momento em que ela rasgou a carta de emancipação, se uniu ao prefeito Kiko de Franco da Rocha do PT, quem administra Francisco Morato é o PT de Kiko Seleguin e não Renata Ceni. Inclusive participei de uma das reuniões onde ela esteve presente, conversei com ela cara a cara, olho no olho, com Jair Ceni, com seu marido, esposo que era chefe de gabinete, e eu falei: a periferia fala da senhora prefeita, que a senhora não gosta de bairro de pobre. Ela se assustou, olhou para mim e falou: você sabe que é mentira. Eu falei: não, é o que o povo fala na periferia. Sou jornalista, ando na rua, converso com o povo. E de lá para cá não consegue-se mais falar com a prefeita. Você tem que marcar audiência, pagar uma taxa no protocolo, protocolar um pedido, nem sabe se vai ser atendido. Para pedido de obras públicas, reparo de ruas, você tem que pagar o protocolo. O protocolo virou uma agência de arrecadação, onde o cidadão, ele não pode, de forma alguma, exercer os seus direitos de cidadania, porque é imposto taxas. Para os senhores terem uma ideia, eu fui agora, eu preciso de um CCM para a nova profissão que eu estou adentrando, estou terminando faculdade, que é corretagem de imóvel. Me pediram R$1.400 para mim tirar um CCM. Então são R$1.400 por ano
pagar para a prefeitura. O que eu fiz? Fui para São Paulo. Tenho endereço em São Paulo, fui para São Paulo, não pago um centavo. Quer dizer, as notas fiscais que eu emiti de corretagem, que são altíssimas, Francisco Morato fica sem. Porque o meu domicílio profissional vai ser São Paulo, não vai ser Francisco Morato. Então, para os senhores terem uma ideia, todo esse cabedal de conhecimento que possui a senhora prefeita Renata Ceni não vale de nada. Francisco Morato acabou. Francisco Morato está jogado às traças. Francisco Morato se joga dinheiro fora para arrumar uma rua, uma via. Vá na periferia, nas estradas vicinais. É uma calamidade pública. O bairro de Santana, ontem eu estive no terminal fazendo as minhas pesquisas, conversando com usuários, querendo saber o problema de Francisco Morato, conhecer Francisco Morato de fato. O bairro Santana não está indo ônibus da aviação moratense. Por quê? Está em risco de deslizamento de terra. Não entra mais ônibus. Não está passando carros. São 3 bairros no entorno do bairro Santana que estão sem transporte público. Porque a prefeitura, a senhora prefeita Renata Ceni, ela não tomou providências devidas. Uma outra coisa, e isso é deveras importante, o custo do transporte coletivo em Francisco Morato. A linha, por exemplo, do Capua, que é uma linha de 5 quilômetros no máximo, 5 quilômetros ida e vinda no máximo, é R$ 4,45. Francisco Morato não tem integração de ônibus com trem. Não tem bolsões de translado na periferia. Outra coisa, Francisco Morato não tem de há muito tempo, há muitos anos, eu creio que desde que o ônibus passava pelo túnel da Ponte Seca. Veja bem, não tem aberta a licitação para o transporte público. Francisco Morato é dominado pela Aviação Caieiras, no sentido Parque 120, Barra Funda, e dominado pela Aviação Moratense. A Aviação Moratense não disponibiliza ônibus até a chegada do último trem que vem de São Paulo, que sai à meia-noite de lá. Se não houver algum entreveiro pelo caminho, ele vai chegar a 1h30 da manhã, não tem mais ônibus para atender os passageiros que vêm de São Paulo. Tem linhas que encerram o seu funcionamento às 10 horas, às 22 horas e 30 minutos. A Moratense domina o transporte escolar. Além das linhas regulares, além do repasse que a prefeitura faz para o transporte coletivo, além disso, ela tem o monopólio do transporte escolar na cidade de Francisco Morato. Em 2016, a prefeitura destinou 5 milhões de reais para o transporte escolar. Como houve repercussão, para 6 meses, primeiro semestre. Então, como é tudo feito debaixo do pano, os outros 6 meses até hoje estão sendo repassados, sim. Não mais os 5 milhões, é lógico, são corrigidos monetariamente para o transporte escolar. E tem muitos bairros que os ônibus de transporte escolar não estão entrando devido à precariedade do leito carroçável de terra nestes bairros. Nós temos um perfil da prefeita Renata Ceni no que tange a formação acadêmica. Se ela praticasse o que ela aprendeu, Francisco Morato seria uma outra cidade. O eleitorado de Francisco Morato, a população estimada pelo censo do IBGE de 2016, ela contabilizou um município com 169
942 habitantes, sendo 117.690 eleitores nas eleições de 2 de outubro de 2016. Desses eleitores, 80,26% foram votantes e 19,74 pontos percentuais nulos, com votos nulos, 12%, que dá 12%, de 10 a 12%, e 6.091 votos em branco, 6,44%. Para vereador foram 418 votos válidos, 84,99%, 7.867 votos nulos, 8,31%, e 6.334 votos em brancos. Votos em branco. Aqui não tiveram opção de quem votar, que foi 6,69%. Por aí nós podemos ver que a eleição de Francisco Morato não ganhou Renata Ceni. Ganhou votos nulos, abstenções, votos em branco. Porque os votos válidos foram só 83,45% e divididos entre todos os candidatos. Foram 9 candidatos à prefeitura em 2016. Esses 80,26% de votos foram divididos entre 9 candidatos. Renata Ceni, do PRB, Marcelo Cecchettin, do PV, Darinho, do PSD, Hélio Gomes, do PDT, Lírio Maia, do PMDB, Tiago do PEN, Gilberto Oliveira, do PSL, Dr. Márcio, do PRTB e o professor Silvio, do PSOL. A coligação do PRB, Renata Ceni tendo como vice o Dr. Araguaci. Ela veio com o nome O Cuidado que Francisco Morato Merece, coligada com os partidos PRB, coligação pelos partidos PRB, PP, PSC, PTC, PPL, PCdoB e PRP. A ideologia aí vai pro vinagre. Até o Partido Comunista está na coligação de Renata Ceni. Marcelo Cecchettin, ele veio com o slogan Morato seguindo em frente, PSD, PV, DEM, PTB, PSB e PHS. Darinho veio com Juntos Somos Mais Fortes, PPS, PMN, PSDC e ISD, os sociais-democratas. O Hélio Gomes, ele veio de PDT, PT, PTN, PR, PSDB, PT do B e PROS. Lírio Maia, ele veio com Sônia Bressani como vice. Saiu com candidatura pura pelo PMDB. Gilberto Oliveira, ele veio com Juarez Vieira como vice, PSL. Vamos trocar tudo, PSL e PMB. O Dr. Márcio veio com Rogério Antônio Munhoz como vice, veio pelo PSOL. Também candidatura pura pelo PSOL. A campanha. Com a reforma eleitoral ocorrida em 2015, os gastos para campanhas eleitorais dos candidatos passaram a ter um limite. Francisco Morato esteve entre os municípios com menor valor para investimento. Os candidatos para prefeitos tiveram um limite de R$ 140.562,49 e os vereadores com R$ 31.509,04. Poucos meses da eleição, o PMN ele declarou seu apoio ao candidato Darinho do PSD após romper com o até então prefeito da cidade Marcelo Cecchettin do PV.
Esse novo apoio abriu margem para uma maior chance de Darinho e novas possibilidades de partidos aliados ao PPS. Como parte do plano de governo, Darinho adiantou: basicamente, precisaremos cuidar da manutenção da cidade, melhorar o nível da educação, cuidar da infraestrutura e usar intensamente os equipamentos públicos nos bairros, como escolas e quadras esportivas. Darinho estava certo em sua proposta de governo. Se eu fosse fazer realmente. Em busca de sua reeleição, a proposta do candidato Marcelo Cecchettin giraram em torno das áreas da saúde, mobilidade, habitação, educação, obras e infraestrutura, trânsito, segurança e cidadania, o que ele não fez enquanto prefeito. Já a candidata eleita, Renata Ceni, prestem atenção, ela criou um plano de governo onde 10 áreas seriam priorizadas em sua gestão: saúde, educação, cultura, esporte, lazer e gestão participativa, que era o mesmo plano de governo do Kiko Seleguin de Franco da Rocha. Ela pura e simplesmente, como o seu esposo era chefe de gabinete de Kiko Seleguin, ele pegou e trouxe, já estava pronto, pegou e implantou aqui na plataforma de governo de Renata Ceni. E mobilizadora infraestrutura que está totalmente abandonada em Francisco Morato, assistência social, meio ambiente, mobilidade urbana e trânsito, uso do solo e moradia. Ela está desapropriando as áreas que antes estavam há mais de 20 anos, como Morumbi, já com residências construídas, áreas de invasão. Invasão é certo, mas tem que se dar condição, não por simplesmente mandar máquina derrubar e jogar as famílias na rua. Vamos revisar o plano de cargos e salários dos servidores. Renata Ceni loteou a prefeitura de Francisco Morato com cargos públicos. Qualquer equipamento público que os senhores passarem, tem carros com placas de Campinas, Jundiaí, Araraquara, onde o governo é do PT, o Edinho, Santo André, São Bernardo, São Caetano e adjacências. Os funcionários da prefeitura concursados em Francisco Morato estão encostados, ganhando sem trabalhar. Ela disse que ia revisar o plano de cargos e salários dos servidores. O que tem de cargo comissionado de pessoas que não conhecem, não moram, não residem em Francisco Morato é absurdo. E isto merece uma denúncia ao Ministério Público Estadual e Federal. Porque recebe 62 a 65 milhões por mês, segundo apurei no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do governo federal, para aplicar na área da saúde e na área de infraestrutura urbana, o que não tem sido feito. E ela também queria realizar uma ampla reforma administrativa com redução dos cargos em comissão. Ela quintuplicou os cargos em comissão. Criar a escola de governo e integrar órgãos por meio de um sistema informatizado. Nem os postos de saúde estão interligados virtualmente. Pouco tempo após ocupar o cargo, a prefeita Renata Ceni e o seu vice doutor Araguaci foram acusados pelo TRE de propaganda eleitoral irregular nas eleições de 2016, tendo que arcar com uma multa correspondente a 2.000 cada um por distribuição de material de campanha em bens de uso comum do município. Os resultados foram os seguintes. No dia 2 de outubro, Renata Ceni foi eleita prefeita de Francisco Morato com 29,76% dos votos válidos, após acirrada disputa com o candidato à reeleição, Marcelo Cecchettin. Segundo dados do Instituto Polo, até os dias 14 e 15 de setembro,
A menos de um mês da eleição, os candidatos estavam tecnicamente empatados, com uma pequena vantagem ao candidato Marcelo Cecchettin, que apresentava 19,09 pontos percentuais da intenção de votos, enquanto Renata Ceni apresentava 18%. A candidata do PRB conseguiu uma ultrapassagem e venceu então prefeito Marcelo Cecchettin. Resultados de 2 de outubro. Renata Ceni, doutora Araguaci. Renata Ceni do PRB, Araguaci do PSC, 23.515 votos, 29,78 pontos percentuais dos votos válidos. Marcelo Cecchettin, PV, com Luiz Fernando do PTB, 20.880 votos, 26,44 pontos percentuais. Darinho do PPS, com o professor Luiz Fernando do PTB, 13.935, 17,65 pontos percentuais. Hélio Gomes, do PDT, com Maria Leonor do PSDB, tiveram 9.497 votos, 12,03%. O Liro Maia veio com Sônia Bressani, do PMDB. Teve 3.121 votos, 3,95%. O Thiago veio com Fabiano do PEN. Teve 2.294 votos, 2,91 pontos percentuais. O Gilberto Oliveira, Giba, ele veio com o Juarez Vieira, do PSL, teve 2.269 votos, 2,90%. O Dr. Márcio veio com o Rogério Antônio Munhoz, do PRTB, teve 1.947 votos, 2,47%. E o professor Silvio veio com a Juliana Cirqueira, do PSOL, com 1.479 votos, 1,87 pontos percentuais. O total de votos válidos foi 78.957, 83,45%. Votos em brancos foram 6.091. Votos nulos foram 9.571. E abstenções foram 23.270. Que quase, entre os votos brancos, os votos nulos e as abstenções, foi a vencedora da eleição. Fossem esses votos válidos, teria que haver uma outra eleição. Renata Ceni não ganhou nada, ela não levou nada, apenas passou por uma muito estreita margem de votos. Quando nós vamos analisar os cargos a vereadores, os candidatos a vereador, para o cargo de vereador foram 282 candidatos na disputa, onde somente 12 foram eleitos. Desses 12, 2 eram da base da Renata Ceni e apenas uma era mulher. Nelsinho da periferia, Mimo, Jair Ceni e Joãozinho foram 5 vereadores reeleitos, a maior burrada do eleitor moratense. Os partidos com o maior número de vereadores eleitos, com 2 vereadores de cada, foram PSDB, PRB, PMN, PPS. Os partidos PSD, PSB, DEM e PDT contaram com a eleição de apenas um vereador cada. Nelsinho da periferia, 1.837 votos, apenas 2,28 pontos percentuais. Nelsinho da periferia. O Mimo foi 1.578 votos, 1,96%. A Márcia do PSDB
1.529, 1,90%. O Alex Reis, ele teve 1.485 votos, 1,85%. João Raposo, 1.405 votos, 1,75%. Estes entraram por votos de legenda e de coligação, tá? Daqui para baixo, Jair Ceni, 1.249 votos, 1,55%. O Flor, o maior fiasco de vereador de Francisco Morato, só tira selfie, só aparece em selfie em obra concluída e não participa de nenhuma. Ele teve 1.248 votos, 1,55%. O Salsicha, PMN, teve 1.217 votos, 1,51%. Joãozinho, PMN também, 1.065 votos, 1,51 pontos percentuais. Hildo Guzmão, PSDB, 1.008 votos, com percentual de 1,25%. O Giba, ele teve 800 votos, com 0,99%. E o Luiz Kaiser, 2.300, PPS, 720 votos, com 0,90%. Votos válidos, 80.418, 84,99 pontos percentuais. Votos nulos, 7.867. Votos em branco, 6.334, sem contar abstenções, né? Sem contar abstenções. Portanto, a totalidade de vereadores perderam para os votos nulos e brancos. Após uma apertada disputa nas eleições de 2016, Renata Ceni derrotou um grande adversário, o até então prefeito da cidade, Marcelo Cicchettini, e saiu vitoriosa rumo ao cargo de prefeita. Em seu discurso de posse, Renata contou sobre a sua trajetória e sobre a descrença de seus adversários em sua vitória. Durante os últimos meses, ouvimos muitos nãos. Não é elegível, não vai assumir, não vai diplomar. A todos esses eu quero dizer um grande e enorme sim, sim, estamos aqui e sim. Vamos começar uma nova história na grande e enorme. Sim, estamos aqui, vamos começar uma nova história da cidade, disse em seu discurso. Ela ressaltou que seu governo será pautado pela participação popular. Para marcar audiência com ela, tem que pagar uma taxa no protocolo da prefeitura. E pelas portas abertas, você não consegue falar com ela na prefeitura. Ao ouvir a população, ela não visita bairro de pobres. Ela não conhece os problemas que a cidade está enfrentando. Com um programa que prioriza a eficiência e transparência sobre as eleições de Francisco Morato em 2016, em entrevista, a candidata contou sua perspectiva. Eu fiquei feliz com a leitura que a população fez da política. Lê do engano. A população optou pelo voto nulo, voto em branco, abstenção. A soma de todos os candidatos é menor que a soma de abstenções, que foram vitoriosas, é menor que a soma de abstenções, votos em brancos, votos nulos. Ela não sabe fazer conta. Ela ficou feliz com a leitura que a população moratense fez da política e acreditando em pessoas que não necessariamente estivessem no meio político. Ela era política. Ela sempre foi política. Ela vivia dentro da máquina. As pessoas entenderam que alguém que não era considerado do meio político, ela é do meio político, porque não fazia militância para ser candidata a vereador ou a prefeito. Podia fazer uma proposta para a gestão da cidade. Renato e seu vice, doutor Araguaci, eles assumiram a sua posse em 1º de janeiro de 2017. Em 2016. Assumiu em 2017. As referências dessa nossa reportagem.
Renata Ceni é eleita prefeita de Francisco Morato. Eleições 2016 em São Paulo, 2 de outubro de 2016. Eleições em Francisco Morato, São Paulo. Eleições 2016. Consultado em 12 de julho de 2016. PRB elege 104 prefeitos em todo o país e disputa segundo turno em 7 cidades. PRB 10, Partido Republicano. Ficha limpa motiva indeferimento de 16 candidaturas no estado de São Paulo. Jus Brasil. Deseja uma Francisco Morato mais justa, seja exemplo e progresso, diz Renata Ceni. PRB www.stepofweb.com. Dom Grigores. IBGE, é lógico, e Renata Torres de Ceni, Francisco Morato, candidatos a prefeito, Tribunal Superior Eleitoral. Uma falácia política, uma mentira sobre outra mentira. Esta é a realidade do governo de Renata Ceni. Então esses babacas que estão aí na internet, no Facebook, falando disso, falando daquilo, falando de eleição, vocês não sabem o mínimo da coisa. O voto de vocês foi sobre uma folha de papel higiênico usada dos dois lados. Vocês não conhecem Francisco Morato, vocês não conhecem os políticos de Francisco Morato, vocês não conhecem a realidade periférica de Francisco Morato, vocês não conhecem o aconchavo que há entre a prefeita e a companhia que recolhe lixo, a prefeita e a moratense, a empresa de ônibus. Vocês não sabem de nada. Vocês não conhecem a política em Francisco Morato. 2020 vem aí e com certeza, antes de 2020, neste ano pré-eleitoral de 2019, a Lava Jato chega por aqui sim. A Lava Jato vai vir por aqui. As informações necessárias estamos trabalhando para dar. Onde estão os furos, onde estão os buracos dentro dessa gestão, onde quem dirige Francisco Morato é Kiko Seleguin e não a prefeita Renata Ceni. Quem manda em Francisco Morato é Francisco Seleguin, prefeito de Franco da Rocha. A prefeita Renata Ceni rasgou a carta de emancipação do município de Francisco Morato e o entregou de portas abertas para o Partido dos Trabalhadores. Vem Lava Jato aí sim, 2019, é só aguardar. Muito obrigado pela atenção. Jornalista profissional J.C. Pereira. De acordo com aquilo que determina a lei de 1969, leia-se AI-5, regulamentada em 1979 pelo presidente Ernesto Geisel. Eu sou jornalista com propriedade intelectual, 8 livros escritos, estou aqui terminando o 9º, tenho mais 10 no prelo. Não busco patrocínio de ninguém, porque eu não estou buscando patrocínio. Necessito de patrocínio? Necessito. Mas por que eu não busco? Por um simples fato. A pessoa se atola no até o pescoço, até a merda, esperando que venha um candidato e pise em cima. E senhor Hélio Gomes, o senhor é um verdadeiro facínora quando usa a figura da APAI para colocar que está entregando uma perua por meio do Sapienza. Sapienza, Sapienza, São Paulo. O que o senhor fez pela APAI? O que os vereadores fizeram pela APAI? Que vive, sobrevive de um brechó com roupas de má qualidade para poder dar uma atenção maior aos seus educandos com necessidades especiais. Renata Ceni, o que você está fazendo pela APAI de Francisco Morato? É ano pré-eleitoral, tomem cuidado. Vai aparecer selfie em inaugurações, porque há 120 dias da eleição, não pode mais fazer propaganda. E eu faço uma cobrança aqui ao vivo. A senhora responde se tiver dignidade para isso. E a escada rolante?
E um elevador com capacidade para 8 passageiros, que funciona em todas as estações do metrô, para 600 quilos, os senhores reduzem para 4. Porque os elevadores param de funcionar às 17 horas, um elevador. E a escada rolante que era para ter sido entregue em dezembro, a placa está lá, porque ainda está só o esqueleto de uma parte da escada rolante. 2020 vem aí, Moratense, não se deixe vender. Jornalista JC Pereira, MTB 0067 600 SP. Jornalista profissional com propriedade intelectual. Não sou pelego. Escrevi em grandes jornais, não sou pelego. Quando quiseram revisar a minha matéria de acordo com aquilo que pensa o dono do jornal, eu caio fora. Não sou corrupto. Não me vendo. Poderia ser arquimilionário, mas nunca me vendi. E não me vendo, porque eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe, que trabalharam ganhando salário mínimo e criaram 10 filhos, todos com curso superior. 3, 4, 5 cursos superiores. Nunca pararam de estudar, nunca. Chegam aos 70 anos e estudando. Tenha dignidade, prefeito. Quiser falar cara a cara comigo, eu falo gravando, cara a cara contigo. Não tenho medo, não sou covarde. Governe, Francisco Morato. Impeça o PT de Kiko Seleguim governar. Obrigado.